Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Espíndola Concursos. Meu nome é Guilherme e hoje faremos mais um vídeo aqui no nosso canal que tem por objetivo ajudar você, concurseiro iniciante, concurseiro intermediário, você que está nessa jornada de estudo para concursos públicos. E hoje faremos uma análise de edital do concurso da Câmara Municipal de Anápolis. Então, sem mais enrolações, vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte. Eu acho que esse concurso é uma boa oportunidade, por vários motivos, tá? Primeiro motivo, Anápolis é uma cidade que, estrategicamente falando, ela está muito bem localizada. Anápolis está entre Goiânia e Brasília. Então você está entre ali uma capital estadual e a capital federal. Na minha visão, estrategicamente falando e logisticamente falando, isso é muito bom, tá? Além disso, Anápolis não é uma cidade do tamanho de uma metrópole, tá? Ela vai ter ali um número de habitantes razoável, tá? Mas não vai ser do tamanho de uma metrópole gigantesca. E ainda assim, você vai ter toda a infraestrutura de lazer, serviços que você precisa para viver sua vida, tá? Então, eu acho um concurso muito promissor. Bom, a primeira informação e muito importante, né? Quem é a banca? É a Universidade Federal de Goiás, por intermédio do Instituto Verbena. Olha, pessoal, a banca UFG é uma banca que, na minha visão, é muito justa. Não é uma banca que costuma aprofundar muito, conforme a Fundação Getúlio Vargas, né, a FGV. Também não é uma banca muito superficial. É uma banca ali que, na minha opinião, tem um padrão razoável de cobrança. Eu gosto de fazer uma analogia similar ao UFG à banca VUNESP, tá? A VUNESP, na minha visão, tem um estilo de cobrança parecido, né? As duas têm um estilo de cobrança parecido. Além disso, eu fiz uma pesquisa aí nos bancos de dados aí de questões que nós temos, né? Os sites de questões, e eu encontrei aproximadamente 20 mil questões da banca UFG. Ou seja, você tem uma boa amostra de questões para você colocar na sua preparação, tendo em vista que você tem que saber que fazer questões é extremamente importante, é fundamental numa preparação para concurso público. Então você tem aproximadamente aí 20 mil questões, né? Ou seja, você tem uma quantidade muito interessante. Mesmo que dessas 20 mil, para a sua prova em específico, seja somente 50%, por exemplo, seriam aí 10 mil questões, já é um quantitativo muito bom, tá? Então, o UFG, banca interessante, não se aprofunda muito, tem muitas questões para você fazer, então tá de boa. Vamos lá, em relação aos cargos. Bom, pessoal, os cargos desse concurso nós temos basicamente 4 cargos, que são assistente administrativo, seja o assistente administrativo normal e o técnico de informática, assistente de controle interno, analista administrativo, e aí nós vamos ter várias formações, e analista de controle interno. E aí, pessoal, basicamente o seguinte, para assistente administrativo e assistente de controle interno é exigido ensino médio. Para assistente administrativo, técnico de informática, você precisa ter o curso técnico. Para os cargos de analista, seja administrativo ou de controle interno, nível superior, ensino superior. E aí você vai ter vários analistas administrativos, que vai ter a formação desde administração de empresas até o web designer, e você vai ter o analista de controle interno, que vai ter formação específica que nós vamos ver logo logo, tá? Então, basicamente, essas formações. Para todos esses cargos, nós vamos ter aí 2 etapas, que são a prova objetiva e a prova discursiva. E aí, pessoal, eu queria já enfatizar uma coisa, ressaltar uma coisa, que nesse vídeo aqui eu não vou falar sobre a prova discursiva, tá? Se vocês quiserem, eu faço outro vídeo só para falar sobre a prova discursiva, mas eu não achei conveniente falar da discursiva agora nesse vídeo aqui, tá? Porque esse aqui é um vídeo genérico para todos os cargos, tá bom? Então, dando continuidade. Quadro de vagas. Olha só, eu achei muito interessante algumas coisas. Primeiro, nesse concurso nós vamos ter aí 15 vagas imediatas, tá? 15 vagas imediatas, mais 95 vagas de cadastro reserva. Então, assim, a gente tem um total de vagas imediatas e cadastro reserva, 110 vagas. Ou seja, é uma quantidade muito interessante, pessoal. Apesar de nós termos muitos cargos, né, apesar de ter essa subdivisão, ainda assim é uma quantidade muito interessante. Além disso,
tem algo que eu achei assim simplesmente sensacional, que é a carga horária, pessoal. Olha só isso aqui. Qual que é a carga horária? 25 horas semanais. Pessoal, isso aqui na minha opinião é simplesmente fantástico, tá? Eu não sei qual é o horário de trabalho lá da Câmara de Anápolis, mas vamos imaginar que sejam 5 horas por dia. Então seria aí, vamos colocar um exemplo aqui, das 8 às 13, por exemplo. Eu não sei, estou supondo aqui. Pessoal, olha que maravilha isso. Você pode simplesmente passar em outro concurso, né, desde que haja, né, esteja dentro das hipóteses de acumulação de cargos públicos. Você pode. Além disso, se você não puder acumular o cargo público, você pode também fazer outra coisa na parte privada, enfim, desde que não haja nenhuma vedação específica da lei do seu cargo, mas você pode. Então você tem um tempo sobrando, tá? Eu achei isso maravilhoso. Em relação à remuneração, o salário é de R$ 5.122,06 para os cargos de analista e de R$ 3.375,90 para os cargos de assistente. Então, assim, é uma remuneração razoável, mas eu queria que você segurasse um pouco em relação à remuneração, que eu vou mostrar outra coisa depois. Em relação à formação, para os cargos de analista administrativo, nós temos diversas formações, conforme já comentado. Administração, analista de sistemas, arquivologia e etc. E para cada um deles você tem a formação específica. Para o cargo de analista de controle interno, as formações que são necessárias são ciências contábeis, direito, administração e economia. Beleza? E para os cargos de assistente, é nível médio, exceto, né, o técnico de informática, que precisa, além do nível médio, do ensino médio, né, o curso técnico em informática. Beleza? Aí, pessoal, continuando essa parte de remuneração, o que eu fiz? Eu falei assim, olha, vamos dar uma olhada no que está no portal da transparência. O que nós temos no portal da transparência? E olha só, esse primeiro caso aqui, a pessoa foi admitida em agosto de 2020, é um analista de controle interno, concursado, salário base R$ 5.122, que é o mesmo que está aqui. Porém, olha o total de proventos, R$ 8.187,17. Olha só isso. Se você pegar essa pessoa que entrou em 2018, essa pessoa tem um salário base um pouco maior, até porque provavelmente na carreira existe uma progressão de cargos, né? Você vai progredindo no cargo e consequentemente vai aumentando um pouco o vencimento básico. E olha o total de proventos, quase R$ 10.000, praticamente dobrou aqui. Se você vem para cá, aqui para baixo, já os cargos de analista administrativo, desconsidera aqui essa primeira linha, porque é adiantamento de 13º, e vamos pegar esses dois aqui de baixo, que são de 2018, ou seja, entraram recentemente. A gente tem o analista administrativo de direito e ciências contábeis. E olha só a remuneração. Também, se você pegar o total de proventos, quase R$ 10.000. Então, qual que é a conclusão da parte da remuneração que eu quero que vocês internalizem? Pessoal, muito provavelmente vocês não vão ganhar só esses R$ 5.122 e esses R$ 3.375, tá? A gente com certeza deve ter algumas outras verbas indenizatórias, alguns penduricalhos ali que não estão claros no edital, tá bom? E aí o que você pode fazer? Se você quer fazer para algum cargo de assistente de controle interno, assistente administrativo, dá uma olhada no portal da transparência e vê o quanto que o pessoal está ganhando, tá bom? Então, assim, remuneração muito boa para uma carga horária de 25 horas. Não sei se vocês concordam, mas, na minha visão, excelente. Continuando, inscrição. Pessoal, inscrição, R$ 100 para nível médio técnico, R$ 130 nível superior. O valor aqui é padrão. O prazo para realizar a inscrição é do dia 12 de dezembro até 11 de janeiro. E aí, pessoal, já coloca aí no despertador, no celular, o dia 12 de dezembro de 2023, que é a data para você realizar a inscrição, pagar o boleto e ficar livre. Eu já esqueci data de inscrição de concurso, perdi o prazo e foi simplesmente lamentável, tá bom? Prova objetiva. A prova objetiva é a primeira etapa, né? Claro, a gente tem a prova discursiva, que eu vou salientar novamente, que eu não vou comentar nesse vídeo. A prova objetiva, ela tem caráter eliminatório e classificatório e valerá 100 pontos.
sendo eliminado do concurso o candidato que não obtiver no mínimo 50 pontos. Ou seja, qual que é o mínimo que você tem que tirar nessa prova? 50. Porém, pessoal, o que eu quero deixar aqui bem claro para você é que não fique preso nesses 50 pontos. Ah, se eu tirei 50 pontos, eu não estou eliminado, estou no jogo. Não tá, pessoal. Você tem que fazer uma nota bem superior a 50 pontos. Fica ligado nisso. Se você for para uma prova dessa aqui para fazer 50 pontos, você não vai bem, você não vai passar. Você não vai conseguir conquistar uma daquelas vagas lá. Você pode ter certeza disso. Tá? Então vá para essa prova para fazer uma pontuação bem superior a 50 pontos. Tá? Além disso, a prova é de múltipla escolha, 4 alternativas, A, B, C, D, que uma é correta. Tranquilo. Tá? Vamos passar para agora para o quadro de disciplinas, questões e peso. Bom, eu vou comentar, pessoal, as disciplinas para esses cargos aqui de analista administrativo e de controle interno. Tá? Vocês, se você for fazer para outro cargo, para assistente, por exemplo, dá uma analisada aqui, dá uma lidinha aqui, mas assim, são bem parecidos, a estrutura é muito parecida, até os conteúdos são bem parecidos, tá? Então vamos lá, para analista administrativo, todas essas áreas de formação, analista de controle interno, quais são as disciplinas? Língua portuguesa, raciocínio lógico e matemática, atualidade, história, geografia e conhecimentos gerais de Goiás e Anápolis, noções de informática, legislação e conhecimentos específicos do cargo. Lembrando que da língua portuguesa até a legislação são matérias que são comuns para todos os cargos. E aí, o que vai mudar? Conhecimentos específicos do cargo. Aí aqui nós temos o número de questões, o peso e o valor da prova, que estão nessas duas colunas. Porém, eu fiz uma tabelinha aqui separada, porque eu quis fazer uma comparação um pouquinho diferente. Veja bem. Pessoal, tá vendo essa tabela aqui que eu fiz? É justamente essas disciplinas, essas questões e esse peso. Mas aí o que eu fiz? Eu classifiquei por ordem decrescente de pontuação. Então, eu classifiquei na disciplina com maior pontuação na prova para a disciplina de menor pontuação. Então, primeira informação e uma das mais importantes desse vídeo. Conhecimentos específicos do cargo são 20 questões, peso 3. Qual que é o valor total? 60 pontos. Se você pegar o resto aqui, língua portuguesa, 10 pontos. Raciocínio lógico e matemático, 10 pontos. Legislação, 10 pontos. História e geografia, Goiás e Anápolis, 5 pontos. Informática, 5 pontos. Pessoal, aqui a gente já tem o primeiro insight. O primeiro, conhecimentos específicos é a disciplina mais importante do seu concurso. Tendo em vista que o total de pontos dessa prova são 100 pontos e conhecimentos específicos vale sozinho 60 pontos, então vale 60%, né? 60 dividido por 100. Pessoal, é a mais importante da sua prova. Então, quando você for fazer o seu planejamento de estudos para essa prova, o seu ciclo de estudos, a sua programação semanal, o que você tem que fazer? Conhecimento específico eu vou ter que bater sempre. Vai ter que estar sempre na sua programação, porque é a disciplina mais importante. Aí você tem português com 10 pontos, importante. Raciocínio lógico e matemático, 10 pontos. Legislação, 10 pontos. Beleza. Se você pegar aqui até legislação, só essas 4 matérias aqui valem 90%. Olha só isso. E aí você pega essas duas aqui, atualidades, história, geografia, Goiás e Anápolis e noções de informática, 10%. Ou seja, pessoal, o que eu sugiro a vocês? Prioridade máxima. Prioridade lá em cima, conhecimentos específicos. Prioridade média, língua portuguesa, raciocínio lógico e matemático e legislação. Prioridade baixa, história e geografia de Goiás e Anápolis, né, e atualidades e informática. Faça o seu planejamento dessa maneira. Conhecimentos específicos tem que estar todo dia. Muitas questões, muita leitura. Português, raciocínio lógico e legislação, as 3 de forma intermediária, carga horária intermediária. E as outras 2 últimas, né, informática, atualidades, história e geografia de Goiás e Anápolis, prioridade mais baixa. Tá?
Se você fizer isso, pessoal, você vai estar atacando com muita força aquilo que vale muito e atacando com menos força aquilo que vale menos. É assim que a gente faz em preparação para concurso, pessoal. Se você der uma prioridade em informática na mesma magnitude para conhecimentos específicos, você está estudando errado. É simples assim, porque você está gastando energia com uma disciplina que tem uma pontuação muito inferior à outra, tá bom? O que mais? Para ensino médio e técnico, né, a prova vai ter duração de 5 horas no período matutino, em Anápolis. E para nível superior, a prova também vai ter duração de 5 horas, porém no período vespertino, tá? E a prova, né, vai ser dia 28 de janeiro. Então, pessoal, a gente tem o mês de janeiro praticamente completo, levando em consideração que você vai estudar ali no Natal e Ano Novo, dezembro e metade de novembro, vamos colocar aí. Ou seja, você tem aí 2 meses e meio de preparação. Então, assim, você já tem que estar estudando, né? Já tem que estar estudando. Beleza? Lembrando que essa análise que a gente fez aqui é para esses cargos. Mas se vocês derem uma analisada aqui nos cargos de assistente, vocês vão ver que a tendência é a mesma. Conhecimentos específicos do cargo, 20 questões, peso 3. Vale 60 também. Ou seja, para todos os cargos, o mais importante vai ser conhecimentos específicos. Então, essa estratégia de estudos vai valer para todos, beleza? Vamos lá. Aí, conteúdos. Os conteúdos que eu vou comentar aqui são os conteúdos do cargo de analista administrativo, todos essas disciplinas aqui em comum para todos os cargos. E eu vou comentar os conhecimentos específicos de analista de controle interno, tá? Aí eu peço a vocês que, se, por exemplo, você for fazer para analista administrativo ciências contábeis, leia no edital o que vai cair para você, tá? Porque são muitos cargos, muitas escolaridades diferentes, não dá para a gente fazer uma análise completaça, né? A gente teria que fazer um vídeo aqui de horas e não faz sentido, né? Vamos lá, conteúdos. Português. Pessoal, português é aquele negócio. É praticamente o que sempre cai, pessoal. Porque sempre cai nos concursos de português. Gramática, sintaxe, semântica, interpretação de texto, regência, crase, concordância. Tudo aquilo que geralmente cai em concursos para português. Alguns concursos, a disciplina de língua portuguesa também cobra o manual de redação oficial. Não é o caso aqui, não vi redação oficial. Então, português, padrão. Raciocínio lógico e matemático. Pessoal, aqui eu queria que vocês prestassem muita atenção. Por quê? Se você pegar o tópico 1, o tópico 2 e o tópico 17, a gente vai ter ali matemática básica. Matemática básica, é isso aí. Porque a gente vai ter ali números naturais, mínimo múltiplo comum, regra de 3, toda aquela parte que geralmente está em matemática básica. Agora, se você pegar do tópico 3 até o tópico 13, a gente vai ter raciocínio lógico, o raciocínio lógico raiz mesmo, que é a parte de tabelas verdade, conectivos lógicos, diagramas lógicos, dentre outros, tá? E aí, se a gente pegar o tópico 14, que vai ser a análise combinatória, o tópico 15, que é a estatística, e o tópico 16, probabilidade, você pode colocar os três juntos como estatística, tá? Apesar de probabilidade e análise combinatória estar presente em outras subdivisões da matemática, a gente pode colocar junto, tá? Então aqui seria uma parte de estatística. E pelo que eu li aqui no edital, uma parte de estatística descritiva. É uma parte mais simples da estatística, tá? E por último, o tópico 18, nós temos o que? Matemática financeira. Ou seja, pessoal, é um edital bem completo, tá? Nessa parte de matemática. Claro, eles vão se aprofundar muito? Não. Porque a maioria da cobrança aqui está como noções de probabilidade, noções de matemática financeira, noções de estatística. Não faz sentido eles virem com uma cobrança pesada em cada uma dessas matérias. Porém, a gente tem que ressaltar, pessoal, que vai cair, é como se fosse 4 matemáticas, 4 grupos de matemática diferentes em uma matéria só. Então, fica ligado nisso aqui. Bom, pessoal, a parte de atualidades, história e geografia de Goiás e de Anápolis, aqui é o seguinte. Primeiramente, questão de atualidades, que você tem que estar ligado do Brasil e do mundo. Então, em relação às guerras, em relação à tecnologia, meio ambiente, trabalho, migrações, todos os assuntos que a gente engloba
essa parte globalizada do mundo, você tem que estar sabendo, tá? Além disso, tem que saber também os aspectos, né, da história e geografia de Goiás e de Anápolis. Como se deu a ocupação de Anápolis, né? Como que começou lá a cidade em si, os aspectos econômicos e etc, tá? E aqui, informática, pessoal, é uma informática raiz, tá? Parte de planilhas, Word, PDF, backup, aquela parte de informática bem raiz. Hoje em dia a gente tá vendo, né, uma mudança de cobrança de informática, mudando muito da informática básica para TI. Não é o caso aqui desse edital. Desse edital tá basicamente a informática raiz. E eu queria ressaltar uma coisa para vocês. Essas duas disciplinas aqui, cada uma valem, né, as duas, cada uma vale 5%. Então as duas, 10%. E por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, pessoal. Se você tem muita dificuldade em informática, não perca tempo, pessoal. É um tempo assim desperdiçado muito grande. Ah, eu não sei nada de informática, sou muito ruim. Minha opinião, aprende ali o básico, aquilo que é mais fácil, para você tentar garantir ali uma ou duas questões e tá ótimo, tá? Porque, de novo, essas duas matérias valem 10%. Você tem que focar no quê? No que vale 90%, tá? E a parte aqui de atualidades, história e geografia de Goiás e Anápolis, eu acho bem tranquilo de estudar. Claro, vai ter um caminhão de conteúdo, né, principalmente da parte de atualidades, de conhecimentos gerais, mas dá para acertar alguma coisa aqui, tá? Legislação. Legislação, pessoal, eu vou classificar da seguinte maneira. Se a gente pegar o tópico 1, 2, 3, até o tópico 6, e depois a gente pega do tópico 9 até o tópico 16, nós temos direito administrativo. Com aquela parte de direito administrativo mesmo, né, de agentes, improbidade, processos, atos administrativos, princípios, algumas leis esparsas, então isso aqui seria direito administrativo. O tópico 8 é basicamente Constituição Federal, então direito constitucional. E o tópico 17 e o tópico 18 seria a legislação específica, tá? Por quê? Porque aqui nós temos a Lei Orgânica de Anápolis e o Regimento Interno da Câmara Municipal de Anápolis. Então, assim, pessoal, eu dividi dessa maneira que eu achei mais interessante. Legislação, pessoal, muito provavelmente você vai ter algumas questõezinhas dessas duas partes aqui, até porque você vai trabalhar na Câmara Municipal de Anápolis, então você tem que conhecer o Regimento Interno e você também tem que saber a Lei Orgânica de Anápolis, tendo em vista que você vai estar trabalhando dentro desse município, tá? E o restante aqui é direito administrativo e constitucional. Se você já está estudando, muito provavelmente você já pegou toda essa parte aqui, tranquilo? E aí, pessoal, na parte de conhecimentos específicos do cargo, como eu disse lá atrás, eu dei peguei como exemplo aqui do cargo de analista de controle interno. Esses conteúdos aqui, pessoal, são, respectivamente, conteúdos que caem na área de controle, tá? Então, nós temos aqui finanças públicas, controle da administração pública, controle externo, auditoria governamental. Aí você parte para direito administrativo, né, com atos, licitações, contratos, etc. Aí vem contabilidade aplicada ao setor público, que é contabilidade pública, dentre outros assuntos. São conteúdos mais da parte da área de controle, porque analista de controle interno é um cargo que está dentro ali da carreira de controle, tá? E de novo, você que vai fazer para analista administrativo, administração, direito, economia, etc., leia o que vai cair nessa parte de conhecimentos específicos, porque, conforme dissemos lá atrás, a disciplina mais importante do seu concurso é conhecimentos específicos. Beleza? Então, pessoal, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei resumir aqui ao máximo para dar uma quantidade de informações que seja suficiente para que você possa tomar uma decisão. Espero que tenham gostado. Se ficar com alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou responder. Se quiser mais alguma sugestão de vídeo desse concurso, pode falar que eu faço. Se quiser que fale na prova discursiva, eu também posso falar depois. Enfim, espero que tenham gostado. Se gostou, dá like, comenta, compartilha com os amigos que querem fazer esse concurso. E no mais é isso. Muito obrigado e até mais.